Olá pessoal, eu sou o professor Juliano Prim, estamos nesse momento na aula 5 da disciplina de Comunicação Visual para a Web. O título dessa aula é Desenvolvendo uma Solução Real. Vamos então ao material didático. Lá na página 69 do material didático de vocês, nós temos os objetivos dessa aula. Ao final dessa aula você deverá ser capaz de aplicar os conteúdos das 5 aulas que foram vistas, pôr em prática a teoria apresentada e criar um projeto que integre todas as áreas. O que nós iremos ver então como conteúdo? Criando elementos, exportando e importando imagens e criando o HTML. Então o objetivo nosso é irmos para o Fireworks, pegarmos todas as características e exemplos que nós vimos nas aulas anteriores e também na aula 4, e aí fazemos então um exemplo de uma página de abertura, exportando ela posteriormente para o HTML, ok? Então, inicialmente faremos o seguinte: vamos abrir o Fireworks. Vocês podem notar que essa versão aqui é a versão em português. Vocês têm a versão Trial também disponível, e aí vocês podem pedir para o monitor de vocês auxiliar aonde está esse arquivo para instalação e como que se faz a instalação. E aqui nós temos então o Fireworks aberto, Fireworks português, o MX em português. Primeira coisa que nós faremos então é arquivo novo. Deixaremos uma tela de 700 e 700. Vamos deixar 770 por 440. Então 770 por 440. Uma largura 770 e altura 440. Vamos deixar um fundo branco e aí vamos dar um OK. Eu vou clicar no maximizar para a gente poder estar visualizando a tela cheia. Eu vou pressionar Ctrl mais para poder aumentar um pouquinho o zoom. Então Ctrl mais. Também vocês podem trabalhar com essa definição da ampliação aqui embaixo, que eu mostrei para vocês lá na aula 4. Isso facilita bastante para trabalharmos com o zoom. E agora faremos o seguinte: vamos fazer a primeira camada, que nós chamaremos de camada de fundo, e nela nós colocaremos alguns itens específicos, chamado cabeçalho, colocaremos o rodapé. Então, começaremos pelo primeiro item, que é o cabeçalho. Então, nós daremos 2 cliques aqui no item camada 1 e digitaremos ali cabeçalho, sem o cedilha, só cabeçalho, e daremos um Enter. Definiremos então essa aqui como uma camada chamada cabeçalho. Então o que iremos fazer? Vamos clicar aqui na ferramenta do retângulo. Vamos deixar selecionada a primeira ferramenta, que é a ferramenta retângulo. E aí nós faremos, perto da parte superior, um retângulo para definirmos a parte do cabeçalho da página. Solta no final. Percebam que esse retângulo ele vai ficar selecionado. Nós faremos algumas configurações para ele. Que tipo de configuração? Nós clicaremos aqui na ferramenta ponteiro. Ele vai ficar selecionado. Vocês vão perceber que ele está selecionado pelo fato dos quadros, os pontinhos estarem marcados. E aí nós colocaremos o seguinte: uma cor de borda azul escura, e nós colocaremos também uma cor de fundo azul escura. Muito bem. Aí, para continuar, faremos o seguinte: faremos um texto. E aí faremos o seguinte nesse texto. Primeiro, clicaremos na
ferramenta texto. Tudo isso nós estamos fazendo e desenvolvendo na camada cabeçalho. Clicaremos então na ferramenta texto, damos um clique no meio da tela e aí digitaremos assim: automóveis PRI. Vocês podem notar que ele está com a letra branca pelo fato de que a cor padrão está como branca. Mas aí faremos o seguinte, ó, clicaremos na ferramenta ponteiro, mudaremos também a cor, podemos colocar uma cor, um azul mais claro. E aí nós temos os tipos de fontes. As fontes utilizadas para títulos são aquelas serifadas que vocês viram lá nas aulas anteriores. Então, nós podemos pegar uma letra serifada. Vamos pegar aqui, por exemplo, Times New Roman. Vamos achar ela aqui. Pronto, essa aqui é serifada. Podemos então colocar negrito. Podemos aumentar um pouquinho o tamanho dela, se quisermos. O objetivo então, vamos deixar um pouquinho maior ela aqui. Ficou com 56 de tamanho. Aí faremos o seguinte: iremos colocar ela aqui, ó, automóveis PRI. PRI do curso, né, de programação para a internet. Então, PRI. Vou colocar até um pouco mais para o canto. Puxar um pouquinho mais para o canto. Isso. Ótimo. E aí colocaremos algumas coisas a mais ainda. Que é o que? Uma imagem. Vamos colocar aqui uma imagem de um automóvel, para que a gente possa então incrementar um pouquinho mais o cabeçalho dessa nossa página. Então faremos o seguinte: para importar uma imagem, clicaremos no botão de importar, ou podemos vir aqui em arquivo e importar. Para quem prefere, né, digitar as teclas Ctrl R, também há a mesma possibilidade de importarmos então a imagem. Essas duas imagens, temos aqui na pasta EAD, é o carro 1 e o carro 2. Aí eles vão ficar disponíveis para que vocês possam estar lá na biblioteca do Web Ensino, na disciplina de comunicação visual para web, vai conter lá esses dois automóveis, né? Carro 1 e carro 2. Aí vocês podem também estar baixando, ou também vocês podem estar baixando outras imagens da internet para que vocês possam estar então colocando ali. Então, carro 1, vamos deixar ali carro 1, vamos clicar ali no abrir, e ele está pedindo aonde que você quer estar incluindo essa imagem. Então, faremos aqui uma seleção, pronto, desse tamanho, aí soltaremos, ele vai estar incluindo então o automóvel. É o automóvel que a gente escolheu colocar ali. Muito bem. Essa aqui ela vai ficar definida como a camada de cabeçalho. Então o que nós faremos para que essa camada então ela se conclua? Nós clicaremos aqui nesse bitmap, que é a própria imagem, pressionaremos a tecla Shift e clicaremos nas outras duas nos outros dois objetos ou nos outros dois itens que nós colocamos na nossa camada, que é o texto, automóveis PRI, que é o retângulo, e agora temos também o bitmap selecionado. Todos os três selecionados, podemos então clicar aqui em cima em modificar e agrupar, ou mesmo utilizando as teclas Ctrl G. Percebam que agora nós estamos trabalhando com uma só camada e que nessa camada tem 3 itens agrupados, tá? Isso também há a possibilidade de clicarmos em modificar, e sempre que nós quisermos, nós podemos desagrupar também utilizando Ctrl Shift mais G. Então nós podemos novamente desagrupar os itens que nós agrupamos
anteriormente. Muito bem, então temos o cabeçalho agora da nossa página já criado. Agora iremos definir uma área de rodapé, para a nossa página. Então faremos o seguinte, vamos pegar aqui a ferramenta retângulo arredondado. Bem na parte inferior do site colocaremos o retângulo arredondado. Muito bem. Preencheremos o fundo com a mesma cor do azul escuro que nós fizemos para o rodapé. E aí nós iremos preencher com algumas coisas, algumas informações importantes, principalmente relacionada à revenda dos automóveis, ou seja, endereço, telefone, tá? Nós então colocaremos o seguinte, primeiro utilizaremos o zoom, vamos pegar aqui com o Ctrl+, aumentarmos 2 ou 3 vezes o zoom, e aqui no canto então colocaremos através da ferramenta texto algumas informações, tipo endereço. Deixarei um pouco menor, então vou deixar selecionado endereço. Vamos deixar aqui uma fonte para que todos possam estar visualizando. 20 ainda está, 12 acredito que está bom, ou mesmo 10. Vamos deixar a cor padrão branca para que ela possa realçar no texto, para que ela possa realçar aqui na cor azul do fundo. Então, endereço, aí 2 cliques, rua José Antônio de Paula, número 51, Centro, Joinville, SC. Aí compramos, alugamos e financiamos o seu automóvel. Muito bem, então, endereço, Rua José Antônio de Paula, vamos arrumar aqui, Antônio de Paula, número 51, Centro Joinville, SC. Compramos, alugamos e financiamos o seu automóvel. Muito bem. Aí vamos utilizar o Ctrl- para diminuirmos um pouco o zoom, voltarmos ao normal, né? Se nós quisermos, nós podemos ampliar um pouquinho mais aqui o tamanho, inclusive desse texto, né? Talvez ele ficou um pouco pequeno demais, nós podemos então estar trabalhando um pouquinho com essa configuração. Talvez um tamanho 12, acredito que o tamanho 12 fica um pouco melhor, então vamos aumentar um pouquinho aqui a possibilidade desse retângulo. Então vamos clicar aqui na ferramenta selecionar secundário, vamos aumentar um pouquinho aqui. Pronto.
certo? Para quem preferir, também pode estar clicando em cima do retângulo, deletando ele, né? E aí simplesmente fazendo outro novamente, né? Pode estar fazendo outro retângulo, como foi feito anteriormente. Só que aí nós teremos que fazer o seguinte, ó, temos que modificar, temos que ir em organizar e enviar para trás. Enviar para trás. E aí ele vai estar jogando embaixo do texto. Aí nós temos que ver o seguinte, ó. Se nós formos anotar as nossas alterações, nós colocamos isso também na camada de cabeçalho. Então nós poderíamos fazer o seguinte, poderíamos criar uma camada separada para fazermos somente o rodapé. O que nós poderíamos estar fazendo? Então selecionar através da ferramenta ponteiro, deixarmos clicado ela, selecionarmos esses itens aqui de baixo, os dois. Percebam que os dois itens estão selecionados. E aí nós podemos fazer um editar e recortar. Nós copiamos ele, recortamos ele. Agora faremos o seguinte, criaremos uma nova camada através desse botão. Daremos 2 cliques na camada 1 e chamaremos ela de rodapé. Percebam que a camada rodapé ela está ativa, que o lápis está ativado como edição, ou seja, é nela que está sendo editado alguma coisa, e aí nós iremos em editar e colaremos. Ctrl V ou editar colar. Percebam que agora o conteúdo está na camada rodapé. Para nós terminarmos essa camada, nós também colocaremos uma imagem a ela. Então faremos o seguinte, ó, vamos lá em Arquivo, Importar ou mesmo Ctrl R. Então vamos pegar lá o carro 2 agora. Carro 2. Vamos deixar ele aqui, ó, aqui no canto. Deixaremos ali o carro 2. Pronto. Para que nós possamos então também agrupar o conteúdo da camada rodapé, clicaremos então no bitmap, que é a imagem do automóvel. Shift, clicaremos no texto, que são as informações referentes à revendedora, e no retângulo. E aí iremos em modificar, agrupar ou mesmo Ctrl G. As duas camadas estão com os seus conteúdos de desenvolvimento, estão também com o agrupamento, né, sendo utilizado nelas. E agora então nós criaremos a camada dos botões. Traremos então agora os botões na parte esquerda e depois colocaremos um texto aqui na parte principal. Então vamos então à construção da camada dos botões. Clicaremos aqui em camada nova, chamaremos ela de botões, então daremos 2 cliques na camada 1. Não precisa colocar acentos. Botões. Percebam que ela aqui tem que estar ativada, para que nós possamos então desenvolver os botões para podermos acessar o conteúdo. Podemos escolher agora o formato desses botões, se eles vão ser arredondados ou não, se eles vão ser em forma de elipse, em forma de polígono, em forma de retângulo. Vamos escolher então aqui o retângulo arredondado. Clicaremos neles então. Vamos desenvolver um tamanho para cada um. Faremos então 3 botões. Primeiro, vamos colocar aqui uma cor, como nós estamos desenvolvendo com a cor azul marinho, vamos deixar então com esse mesmo formato, tanto a borda quanto também o preenchimento.
Vamos deixar o mesmo formato. E agora nós desenvolvemos ali um retângulo. A partir desse momento, nós clicaremos aqui na ferramenta ponteiro. E aí faremos o seguinte. Podemos então desenvolver ele como um botão. Aí teremos que ir com o botão direito sobre esse retângulo desenvolvido. E iremos em converter em símbolo. Ou também pressionando a tecla F8. Digitaremos ali botão 1. Botão 1. Vamos chamar ele aqui de botão. O tipo dele então vai ser botão de acesso. Ok. Iremos então agora configurar esse botão. Então colocaremos algumas informações. Tipo, vamos colocar aqui no título dele fotos. Digitem ali, botão fotos. Vamos colocar um link. Nós não temos essa página, mas se nós fizermos a página chamada fotos, ele iria então abrir a página de fotos. Vamos colocar aqui fotos.html. Fotos.html. Muito bem. Vamos clicar fora aqui. Muito bem. Agora faremos o seguinte. Nós podemos ainda, nesse botão, estar colocando um texto. Poderíamos estar incluindo um texto nele também. Então faremos o seguinte. Clicaremos aqui na ferramenta texto. Vamos digitar fotos. Podemos aumentar um pouquinho o tamanho. Só não podemos esquecer de deixarmos selecionado o texto ou mesmo deixar de clicar então na ferramenta do ponteiro. Aí então nós podemos então aumentar o tamanho desse texto. Depois que vocês aumentarem, não esqueçam de colocar aqui dentro do link. Dentro do botão que já possui um link que é para a página de fotos. Muito bem. Agora faremos o seguinte. Clicaremos então no título, que é fotos. Deixaremos o Shift pressionado e clicaremos também aqui no botão. Os dois estão selecionados. Temos que então agrupar, certo? Faremos então o Ctrl G. Ctrl G está agrupado. Aí nós teremos que então fazermos o que? Transformar. Vamos transformar ele novamente então no objeto. Vejam que aqui ele está como botão, né? Só que a partir do momento que eu novamente agrupei um texto, eu não tenho mais como estar colocando o link aqui. Então faremos o seguinte. Botão direito, F8. Vamos converter aqui no símbolo. Vamos deixar aqui como botão fotos. Botão fotos. Deixaremos ele com esse nome. Botão fotos. E a característica, o tipo dele vai ser botão. Ok. Percebam que aí nós temos então a possibilidade de modificar um texto e de colocarmos um link. Sendo que anteriormente nós não tínhamos essa possibilidade do texto. Notem que automaticamente, se eu mudar aqui, ó, ele automaticamente vai também alterar no item do botão. Ó, apaguei aqui, clico fora, notem que automaticamente ele já muda. Certo? Ó, vamos clicar, vamos colocar o S de fotos de novo. Percebam, ele já coloca na configuração do botão também. E no link, então, colocaremos fotos.html.
fotos.html. Muito bem. Vamos clicar fora. Faremos então mais 3 botões. Então, para nós economizarmos nosso tempo, faremos o seguinte: botão direito, iremos pedir para ele fazer uma duplicação desse botão. Vamos fazer o seguinte: editar, duplicar, editar, duplicar. Podemos ou não deixar eles mais perto uns dos outros, ou um pouquinho mais longe. Nesse segundo, iremos colocar, ao invés de fotos, colocaremos clientes. Digite clientes, dê um Enter. E agora ele vai para a página de clientes.html. Vamos então fazer uma nova duplicação de um botão. Vamos clicar então no botão clientes, vamos em editar. Faremos então de novo duplicar. Vamos descer um pouquinho esse botão. Assim a gente pode ajeitar todos com calma. E nesse terceiro faremos o seguinte: ao invés de clientes, digitaremos ali loja. Loja. Ao invés de clientes.html, digitaremos loja.html, que é o link onde o cliente irá visitar a loja, para saber quais carros tem para alugar, quais carros tem para vender e assim por diante. Muito bem, então agora nós desenvolvemos esses 3 botões na camada de botões. Nessa camada aqui, nesse caso, nós não iremos agrupar ela, pelo fato de que cada botão tem uma ação, cada botão tem um link diferente, então nós vamos deixar eles desagrupados, certo? Vamos clicar fora. Aí faremos o seguinte: para terminarmos esta página, nós podemos colocar aqui um texto que chama o cliente, um texto chamativo, para estar chamando a atenção então do próprio cliente. Então colocaremos o seguinte: vamos colocar aqui um texto, clicaremos aqui. Aí vamos colocar assim: compramos. Vamos mudar aqui a cor. Clicaremos na ferramenta texto, depois na ferramenta ponteiro. Vamos colocar uma cor preta. Vamos dar 2 cliques para continuarmos o texto. Compramos, vírgula, vendemos, Enter, alugamos e financiamos o seu automóvel. Vamos colocar uma fonte adequada. Vamos clicar aqui na ferramenta ponteiro. Aí temos uma série de fontes que nós podemos estar utilizando. Vamos verificar aqui. Vamos pegar aqui a Comic Sans. Comic Sans. Temos outras que nós podemos estar escolhendo também. Courier. Normalmente são cores com serifas. Ou também aquelas utilizadas para logotipos. Vamos deixar aqui essa com serifa, a Century. Vocês podem estar então escolhendo as fontes que vocês mais preferem. Vamos colocar aqui um sublinhado. Vamos
Vamos deixar itálico aqui também. Muito bem. Aí dessa forma nós iremos então estar exportando o arquivo HTML para que a gente possa visualizar como que ficou então a apresentação, a tela inicial do site. Então vamos aqui em arquivo, exportar, na nossa mesma pasta que nós temos em meus documentos, chamada EAD, de ensino à distância, vamos chamar ela de principal. Se nós já temos a principal, nós podemos colocar ela então como revenda. Revenda. Muito bem. Notem que aqui ele vai ter um checkbox dizendo incluir área sem fatias. Deixe exatamente assim. Somente exporte como revenda. Ele vai exportar o arquivo como HTML e imagens como revenda e vamos salvar. Muito bem. Nós podemos então abrir a pasta Meus Documentos. Dentro de Meus Documentos nós teremos a pasta EAD. E aí nós abriremos então o arquivo revenda.htm. Vamos clicar com o botão direito, vamos em abrir com, podemos abrir com o Internet Explorer ou com o Mozilla. Deixa eu permitir o conteúdo para que todo ele possa ser mostrado. E está aqui então a cara do nosso site, a cara inicial. Nós temos aqui uma imagem, nós temos os botões, que toda vez que nós passamos ele tem um efeito. Toda vez que nós passamos, notem, nós podemos estar trabalhando com esse efeito. É claro que se nós clicarmos em fotos, ele não vai aparecer. Notem aqui embaixo, na barra de endereço, que toda vez que eu passo por cima, ele vai tentar entrar no site. Se eu clicar, ele não vai conseguir pelo fato de que nós não fizemos o fotos.html. Então eu vou voltar. E aqui vocês podem então notar a página inicial do nosso site feita. Vamos voltar aqui para o Fireworks e vamos fazer o seguinte. Para que aquele efeito do botão que nós percebemos aqui, que ele desaparece, para que isso aqui não aconteça, faremos o seguinte. Vamos dar 2 cliques no botão chamado Fotos, 2 cliques. Aí viremos aqui em sobre, durante o estado abaixo. E aí viemos aqui, ó, copiar gráfico abaixo. E aí, concluído. Vamos salvar aqui, vamos ver. Salvamos. Opa, não vamos salvar o arquivo PNG em cima. Podemos salvar o PNG depois. Vamos primeiro fazer o seguinte, vamos em arquivo e vamos exportar. Exportaremos ele então de novo como revenda HTML. Salva. Ele vai pedir para substituir, ou seja, revenda.html já existe. Continuar e substituir? Ok, muito bem. Muito bem, vamos dar um ok. Muito bem, gente, então depois que nós terminamos de exportar o nosso arquivo, iremos agora então na pasta dos meus documentos EAD, aquele arquivo chamado revenda.html, iremos clicar com o botão direito, abrir com, podemos abrir então no Internet Explorer ou no Firefox. Depois de aberto, ele irá nos mostrar o resultado do revenda.html. Temos então o nosso cabeçalho, chamando Automóveis PRI, temos o texto que nós colocamos no centro do site, compramos, vendemos, alugamos e financiamos o seu automóvel. Aí temos os nossos botões, que ao clicar ele vai tentar abrir uma das páginas. É claro que ele não vai conseguir, pelo fato de que ainda fotos.html, assim também como os demais, não foram ainda criados. Então falta ainda fazer esses botões. Temos aqui o rodapé, com mais uma imagem de um outro automóvel. E dessa forma a gente finaliza
a estrutura visual da página inicial. Vocês podem notar que o Fireworks ele tem uma quantidade muito grande de características e de possibilidades de criação de websites. Dessa forma, então, no material didático de vocês, na página 77, a gente finaliza da seguinte forma. Nesta quinta e última aula, verificamos como se cria uma estrutura visual no Fireworks, passando por várias ferramentas e chegando até a sua exportação para sites, no caso HTML, com o cuidado de otimizar o tempo de download para o usuário. Concluímos esse módulo, você chegou lá. Parabéns! Então, só para finalizar essa aula, a gente viu a possibilidade de trabalhar com as ferramentas do Fireworks, a gente viu a possibilidade de trabalhar com imagens no Fireworks, a possibilidade de exportar arquivos HTML, GIF, arquivos JPEG, que nós vimos em aulas anteriores. Nós vimos a possibilidade de começar toda uma estrutura de desenvolvimento de um site, desde criar um mapa de um site, desde criar um wireframe, de passar esse wireframe para um software que tem uma visualização melhor. Nós fomos até o Fireworks e vimos diversas ferramentas e possibilidades de criação de forma visual para a web. E nessa última aula, então, a gente fez um resumo da criação de uma tela inicial e demos a possibilidade de vocês também criarem outras páginas para a continuação deste mesmo site. Notando que as próximas disciplinas nós trabalharemos então na continuação de páginas web, só que agora então com páginas dinâmicas utilizando linguagem de programação. Isso a gente vai ver em outras disciplinas, isso é assunto para outras disciplinas, tá ok? Obrigado pela participação de vocês.